Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. É com alegria que voltamos a refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Quero inicialmente agradecer a oportunidade, a coordenação doutrinária da casa, em nome do nosso irmão Celso Seara, e não poderíamos deixar também de agradecer a nossa irmã Diana, presidente da casa, e ao nosso irmão Carlos Médici, que é o vice-presidente. Em nome de ambos, os irmãos, quero abraçar todos os irmãos aí do Centro Espírita e uma perspectiva futura e momento presencial nos encontrarmos e nos felicitarmos após esses períodos de afastamento por motivo da pandemia. Quero inicialmente agradecer também a Deus a oportunidade de meditar sobre um tema tão interessante que faz parte do nosso viver, e também rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos inspirem nas reflexões, que as mensagens, as citações, os pontos de reflexão que iremos fazer
possam seguir a mensagem viva do Evangelho do Cristo e principalmente também a recomendação da doutrina espírita, baseada no amor e no estudo, fazendo valer a mensagem do Consolador que é Jesus. O tema de hoje, Ninguém Morre, tema que foi proposto pela casa para que pudéssemos meditar um pouco. Inicialmente, já nos primeiros pontos de reflexão, como de costume, vamos apresentar algumas sugestões de leitura para as reflexões posteriores, os estudos posteriores. Sempre oportuno reforçar a mensagem do Espírito Verdade quando nos incentiva a todos os espíritas. Eis o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. Chamando-nos a atenção para a importância do estudo contínuo, da reflexão, da correlação dos conteúdos evangélicos do nosso Mestre Jesus, da codificação espírita, nas nossas experiências cotidianas, tornando-nos espíritos melhores. Após então esses momentos iniciais, vamos então à abordagem do tema da noite. Inicialmente eu quero trazer uma citação que consta no livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E o Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Essa citação ela consta no Dômen, onde Allan Kardec, os despojos mortais do nosso irmão, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, no cemitério em que ele foi sepultado na França. Então ele tem lá na pedra de, eu acho que são umas 6 toneladas, se eu não me engano, algo dessa dimensão na estrutura, né, do domingo. E essa máxima ela sempre me chamou muita atenção porque ela realmente resume muito e explicita bastante esses princípios espíritas, da vida do espírito, na verdade, né? Não lembrarmos desse detalhe, né? Da nossa vida como espíritos imortais. Nascer, viver, morrer, renascer de novo, né? E progredir continuamente. Tal é a lei. E nesse ciclo das encarnações, das reencarnações. Então, o tema Ninguém Morre vem reforçar justamente isso, essa realidade de espíritos que somos, espíritos imortais. Por outro lado, devemos também lembrar de que morremos quando ocorre a morte física. Então, esse ninguém morre que estamos refletindo é a condição eterna, a condição infinita do ser espírito, espírito imortal. Ninguém morre. Morre a matéria num processo natural, fisiológico, como a nossa irmã Joana de Ângeles classifica como chama da atenção da fatalidade biológica, quando se refere
a fisiologia da morte neste livro aqui. Esse livro é muito interessante, que é Conflitos Existenciais. Então, no último capítulo, ela nos traz o capítulo 20 sobre a morte. Então, essa fatalidade biológica, os processos naturais da morte física do corpo, no deperecimento da matéria orgânica, como nós sabemos, como nós convivemos e como nós percebemos em outros seres vivos. Assim também vivenciando o desencarne, o desenlace do espírito da matéria, de entes queridos, de amigos, de familiares. Então esse processo é um processo natural. É um processo que vai acontecer conosco, como já aconteceu em outros momentos e outras épocas. Então essas transformações que ocorrem no corpo, os mais de 70 trilhões de células que formam o nosso corpo, que com o tempo, com o desenvolvimento, com as mudanças, onde todo o processo de desenvolvimento orgânico da produção do corpo, da junção dos gametas, da célula ovo-zigoto, da formação dos órgãos, das células, dos tecidos, dos órgãos, da composição do corpo humano, do desenvolvimento, nos períodos do nascimento, do desenvolvimento do corpo na infância, na juventude, na adolescência, na idade adulta, até o envelhecimento e o processo da morte física. Então esse processo, esse fenômeno, se assim quisermos chamar, ele é um processo muito interessante, porque a concepção que temos como espíritas nos dá a esperança e a alegria do reencontro. O reencontro com os nossos entes queridos, que já não se encontram mais no plano físico. E lembrando também de que outros terão a oportunidade de se reencontrarem conosco quando chegar a nossa vez também. Então, é compreensível e é inevitável que todo esse processo de transitoriedade das mudanças, quando ele acontecer conosco, ele pode acontecer de uma forma harmoniosa, tranquila, equilibrada, ou pode ser o contrário. A gente pode levar mais tempo para o desprendimento dos cordões fluídicos que nos ligam o espírito, como espírito à matéria ou ao corpo físico. Então, é importante a gente lembrar de que morre a matéria orgânica, mas o espírito é imortal e continua vibrando, vivendo, irradiando o que é, o que sente, o que fez, o que adquiriu de conhecimento ao longo do tempo. Veja que Deus, na sua sabedoria e na sua inteligência, vem nos mostrar a sua grandeza também nesses processos. Imaginarmos a grande responsabilidade que temos na preservação desse corpo para nos ajudar num progresso, num processo de desenvolvimento. Como é oportuno refletir sobre a vida e, quando pensamos na morte, lembrarmos que ela compõe também, ela está inserida nesse processo de viver. Eu gosto muito de uma citação do filósofo e pensador chinês Confúcio, quando ele asseverou: aprende a bem viver e saberás bem morrer.
Então esse pensamento é muito oportuno. Quando nós pensamos na vida, a morte passa a ter um outro sentido. Ela como fenômeno, como etapa, fase da vida, ela passa a ter seu valor, importante significado, para além do que se compreende. Desde quando assumimos a consciência, processo de entendimento da vida, do viver, quando assumimos essa consciência, nós superamos aquelas etapas do temor, do medo, da resistência de entender o fenômeno da morte. Não quero dizer com isso que seja um processo fácil de ser vivenciado, de ser compreendido ou assimilado. Mas quanto mais nos afastamos do entendimento, do estudo e da leitura acerca desses processos, mantemos a ignorância, a ilusão e reforçamos as ideias equivocadas que foram, ao longo dos anos, compondo o nosso sistema de crenças. Ao invés de nos aproximarmos da lucidez e da compreensão e da concepção da vida que segue, isso nos levaria a uma responsabilidade, assumirmos uma responsabilidade maior com a nossa vida, produzindo sentidos e significados mais dignos, mais nobres. O temor nos afastando desse processo, e inevitavelmente vai acontecer, só iria nos levar a uma condição de um despreparo, de um desequilíbrio, e associado a isso outros sentimentos de culpa, o temor, a dificuldade de imprimir na nossa vida e nas nossas relações um sentimento mais nobre, mais digno. Então, a nossa irmã Joana, neste livro, ela assevera que tem sido por meio do processo nascer, viver, morrer, que as formas aprimoram-se através dos milhões de anos, em sucessivas experiências, agasalhando o princípio espiritual que as vem modelando na busca de uma melhor estrutura e mais perfeita harmonia. Lembrando que esse processo do morrer, e de renovação, de transformação no nosso corpo físico, que acontece constantemente. Enquanto algumas células que já não têm mais importância para o corpo, por já terem cumprido o seu papel, e na organização celular, onde o organismo se ocupa de digerir, de reutilizar estas células e também de eliminá-las, um processo orgânico diário, natural, no contínuo, na funcionalidade orgânica. Outras células nascem, se renovam e assumem papéis que mantêm a estrutura orgânica em pleno funcionamento, de forma saudável. Então é tão oportuno meditarmos sobre esses aspectos. Como ela mesma diz, morre uma organização celular, facultando o surgimento de outra, como acontece com uma planta vergastada pela tormenta, que logo após se renova com exuberância. Então, é muito oportuno pensarmos sobre esse tema pelo prisma e pela ótica da vida, e compreendermos que este movimento da morte orgânica, da morte física, ele tem um valor, uma importância, um significado muito grande na nossa vida. Então não se pode estabelecer por definitivo quando ocorrerá a disjunção molecular.
Fatores complexos que procedem de existências transatas e realizações atuais postergam ou antecipam um instante da desencarnação, que pode ser por procedimentos fatais, denominados como tragédias, ou acidentes de qualquer natureza, mediante o curso de enfermidades de breve ou de larga duração. E aí ela completa: indispensável estar-se consciente da ocorrência que terá lugar no momento adequado, nada obstante sem assumir qualquer tipo de expressão de infelicidade ou de desgosto. O suceder do tempo é instrumento de aproximação do momento libertador. Quanto mais se vivencia o corpo, mais próxima se encontra a ocasião transformadora da sua estrutura. A responsabilidade de cuidar do corpo, da saúde do corpo, mantendo toda a sua estrutura saudável, mantendo o corpo em condições de produzir vida, movimento, atividades, progresso pessoal e coletivo. E aí nos dá justamente esse sentido da lucidez, da fé raciocinada, da maturidade psíquica. Nós vamos encontrar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos também orientações que os Espíritos apresentaram a Allan Kardec, justamente sobre o princípio vital. Olha como é curioso, eu vou pegar aqui também para compartilhar com vocês. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, e aí nós vamos perceber, sobre o princípio vital dos seres orgânicos, inorgânicos. Aí vem lá as questões do número 60 até a questão de número 67. Para em seguida, Allan Kardec nos apresentar perguntas muito oportunas, e também ele nos apresenta também alguns esclarecimentos sobre a vida e sobre a morte, do Livro dos Espíritos. Questões 68 e 70, e depois ele vem trazendo só as reflexões. Então, qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? Isso está na pergunta número 68. O esgotamento dos órgãos, como falamos anteriormente. Então, esse esgotamento ou o fim de uma determinada etapa, de uma necessidade programada, num tempo, de uma experiência reencarnatória, vai fazer com que esse corpo já não tenha mais a mesma finalidade. E aí nós vamos refletir um pouco sobre isso, nesse aspecto, porque nós vamos pensar e perceber que ao longo do tempo, se pensou na possibilidade de retornar ao mesmo corpo. E nós vamos ver assim as técnicas de mumificação. Muitos faraós, reis, imperadores guardavam, ou tinha já na programação, a necessidade de guardar aquele corpo, aqueles bens, aquelas joias, aqueles pertences que hoje têm apenas uma finalidade arqueológica. Técnicas de mumificação, de conservação do corpo, uma perspectiva de reutilização ou de reentrada neste mesmo corpo. Então, com o tempo, nós vamos avançando e amadurecendo e compreendendo a grandeza da divindade, quando nos dá a oportunidade de utilizarmos aquele corpo durante um tempo. E que em alguns, a depender das enfermidades, vai percebendo ali um processo de depuração, de desgaste. Alguns passam por situações muito difíceis, com lesões muito graves, sérias, e já vão notando ali uma decomposição daquele corpo. E aí vem reforçar a importância
de elevação do espírito. Porque a dignidade humana, nossa, e a dignificação da vida parte justamente desse ponto, do respeito ao corpo, do cuidado com o corpo, dentro dos limites de valor e importância que lhe cabe. Mas muito mais devemos ter em mente o respeito e a valorização com a nossa alma, o aperfeiçoamento da nossa alma. E os espíritos disseram a Allan Kardec que o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. A matéria inerte se decompõe e toma uma nova forma, e o princípio vital retorna à massa. Isso está na questão de número 70, quando Allan Kardec pergunta: em que resulta a matéria, o princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem? E aí nós vamos perceber a grandeza divina do processo de decomposição. Outros seres vivos vão se utilizando daquela matéria, vão produzindo vida, vão produzindo a transformação química daquele corpo, e o espírito, já desprendido deste corpo, segue seu curso, aprendendo, amando, compartilhando o que é espetacular. Então a doutrina espírita, ela nos traz justamente essa compreensão, essa percepção, para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre a importância da valorização do viver, respeitando e estando cada vez mais atento ao processo de morrer. Então ninguém morre como espírito imortal. Morre-se apenas a veste, a indumentária, o corpo físico. E seguindo seu curso, conforme o planejamento reencarnatório, o espírito retorna para vivenciar novas aprendizagens. Novo corpo se prepara, nova veste se organiza para novas aprendizagens. Isso no processo de reencarnação no planeta Terra. Assim também na vivência como espírito imortal em outros planos, em outras esferas, considerando que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Então, a nossa irmã Joana vem reforçar esses pensamentos, dizendo-nos que a morte física deve ser sempre encarada como um fenômeno normal, que o é do processo existencial. E é tão importante a gente pensar sobre isso, porque a morte não tem o direito de esfacelar os afetos, como ela disse, de desarmonizar sentimentos, de perturbar a marcha da evolução, porque ao invés de destruir a vida, somente transfere o viajante para outra dimensão, para uma outra realidade, facultando-lhe a continuação. Olha que legal, né? Tudo isso bem explicado. A continuação dos anelos, o prosseguimento da afetividade, a ampliação da esperança em torno de melhores dias do futuro. Há uma beleza em todas as expressões da vida, particularmente na etapa terminal da existência, bastando que se adquira a ótica própria
se adaptem os sentimentos à situação na qual se transita. Que bom. E aí ela vem trazer aquele pensamento que conforta. Psicologicamente, a felicidade pode apresentar-se de maneiras variadas, apenas alterando a face da realidade, que se deve adaptar às circunstâncias do momento. Porque a felicidade estará associada a essa possibilidade, essa esperança de reencontro com aqueles entes que já seguiram, que já se encontram numa outra dimensão. Então, deveríamos refletir mais sobre esse processo, avançar, ampliar o olhar, o pensamento para o fenômeno da morte. Reconhecendo e valorizando o corpo como esse aglomerado celular que nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos, de progredirmos. O espírito necessita do corpo nesse movimento, nesses processos de reencarnação. Há a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, procurando manter a saúde mental, psíquica, emocional, a saúde orgânica, fazendo revisões com os profissionais da área da saúde, os médicos, nutricionistas, terapeutas, psicólogos e outros profissionais. Procurando fazer a atividade física, por mais simples, e a depender da situação de cada um também, bem monitorada e cuidada, para darmos a melhor condição ao nosso corpo. Uma alimentação saudável, fazendo sempre uma revisão do que comemos, como comemos. Tudo isso é importante para a manutenção da vida do espírito encarnado. Francisco de Assis chamava o corpo de o jumentinho, que o ajudava como espírito, ajudava o seu espírito a progredir, a levá-lo para os lugares, para compartilhar a mensagem viva de Jesus na prática, no cotidiano. É importante a gente lembrar que como esse processo da morte ele acontece no aspecto fisiológico, reforçar cada vez mais também, além desses cuidados que falamos, da valorização, respeito e cuidados com o corpo físico, com a nossa alma, com o nosso espírito, para um despertar espiritual mais lúcido, mais saudável, que esse desprendimento, quando acontecer, dos cordões fluídicos, está muito bem explicado e bem detalhado no livro O Céu e o Inferno, muito interessante também. Recomendamos essa leitura. Que possamos nos desenvolver espiritualmente ao ponto de haver um desenvolvimento moral, emocional, atitudinal, comportamental, para que os cordões fluídicos eles fiquem mais sutis e no momento desse desprendimento não temos tantas dificuldades, ao contrário daqueles que vivenciam experiências de apego, ambição desmedida e outros sentimentos, mantendo essas ligações mais densas, o que dificultaria um pouco mais o desligamento, o desprendimento, o rompimento dos cordões fluídicos no momento em que o corpo já não tiver mais condições de proporcionar
a vida do espírito encarnado. Então nossa irmã Joana nos diz: a morte desse modo deve ser cuidadosamente estudada e comentada em todas as oportunidades existenciais, a fim de que seja liberada dos artifícios que lhe foram colocados pela ignorância e pelas religiões do passado, como falamos. Tendo cuidado sempre com a nossa consciência, que é isso que vai importar, no despertar, o pós-morte. Como estamos nos preparando? Acho tão interessante essa temática. Tem uma ciência da psicologia que estuda a morte e o morrer, né? A tanatologia, né? Que é uma ciência muito interessante. Tem um livro de uma autora, acho que é uma médica, Elizabeth Kubler-Ross, A Morte e o Morrer. São os relatos dos seus estudos e pesquisas com os pacientes terminais. Uma área de conhecimento muito delicada, né? E que exige realmente estudo, que não é um momento fácil. Aí a nossa irmã Joana, neste livro Vida Feliz, quem tiver em casa, questão 189, né? A tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumam. Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma como força de vida indestrutível. Fosse a morte o fim da vida, e sem sentido seria o universo, não é? Aquela fatalidade, aquela condição de morreu, acabou tudo. Às vezes ouvimos as pessoas falarem assim: aproveitar a vida, gozar, fruir, gastar, aproveitar ao máximo, porque só tem uma, acabou tudo. E muitas pessoas se iludem e vão seguindo sem freio, sem controle, envolvidos pela ignorância. Às vezes eu vejo muito isso. Jovens que se entregam a determinado tipo de conversação, de jogos, de competições alucinadas, alienantes, e suicidam-se, perdendo a oportunidade de viver, de servir, de amar, de ser amado. Olha que maravilha, amar e ser amado. De ser útil, de contribuir para o progresso da humanidade. A oportunidade de estar ali entre os seus amigos, convivendo, vivenciando as experiências da juventude, da jovialidade com sabedoria, de forma digna, vibrante. Eles se entregam nos vícios, na drogadição. Quando não, em outras situações em que se tira a oportunidade do outro progredir, através do homicídio. Tanta coisa que acontece nesses processos. Eis o papel nosso como espíritas, a responsabilidade que temos, meus irmãos, minhas irmãs, de incentivar um pensamento bom, o respeito à vida, o respeito à morte, porque também é digno respeitar a morte. E a forma mais digna é vivendo adequadamente. É vivendo de forma lúcida, de
fazendo com que o outro se sinta melhor com a nossa presença. É fazendo também da nossa vida uma vida mais nobre, com um sentido repleto de amorosidade, de caridade, de fraternidade. Fazendo com que esses valores espirituais tomem conta de nós e proporcione mais vida, fluidos mais agradáveis, que nos alimente o pensamento, o corpo. É tão profundo, é tão gratificante pensar assim. A doutrina dos Espíritos nos eleva a essa condição, né? Nos apresenta essa proposta. Então nós vamos pensar um pouco e avançar. Como ela diz, a saúde emocional legítima examina o fenômeno desencarnatório sem abrir campo a qualquer tipo de transtorno, proporcionando uma vivência significativa. Porque a partir do momento que adquirimos esse estado de espírito consciente, lúcido, né, nós começamos a entender que o sentido existencial, a importância de estarmos ao lado dos nossos entes queridos, o porquê nascemos, o que reencarnamos naquela família, o porquê nós convivemos com aquelas pessoas, porque nos afeiçoamos a algumas pessoas, a outras, porque as animosidades, as dificuldades. Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, aí passa a ter sentido, ao invés de dizer assim, eu não preciso nem me preocupar com isso, porque depois vai acabar tudo. Não. Sempre há tempo de estudar, de ler, de fazer o bem, de servir, de ajudar, de socorrer, de fazer a caridade. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa jovem vivenciando uma experiência assim, de desenvolvimento pessoal, espiritual, estuda, trabalha, serve, faz o bem, os jovens do movimento espírita, né? Quantos jovens ali, os grupos fazendo tanta coisa legal, tanta coisa boa. Assim também nossos irmãos e irmãs de mais idade já vivenciaram várias experiências e que vêm se melhorando, se renovando e continuam estudando, se dedicando, servindo, produzindo algo para poder ajudar um irmão mais necessitado para sobreviver, né, para viver a sua família e tudo mais. Eu fico tão feliz. E aí proporciona, né, cada vez mais sentido, importância, valor, significado. A vida passa a ter um sentido mais bonito. Aí dá mais profundidade, né, entendimento, né, como ela mesma diz, a nossa irmã Joana, vivência significativa. Você começa a viver mais sentido, mais alegria, e tem uma associação, encadeamento das ideias. Porque a gente sai da ideia do temor para a ideia da lucidez. A gente começa a valorizar cada instante, cada minuto, passa a ter mais atenção plena para com o que a gente vive, o que a gente é. Aí a gente valoriza cada feito, cada ação, por mais simples que seja, por mais... Nossa, começamos a respeitar e a valorizar a vida. Cada sentimento, cada emoção expressado. Começamos a agir de uma forma que a gente não quer mais perder tempo, quer aproveitar os minutos, os segundos, das horas, estudando, lendo, palestrando, servindo, atendendo num centro como atendente fraterno, nas reuniões mediúnicas, na cantina, ajudando, orientando nas livrarias espíritas, nas casas espíritas, acolhendo as pessoas, servindo.
Aí a vida pulsa repleta de sentido e significado. A criação se esmaeceria e o ser pensante estaria destituído de finalidade. Tudo, porém, conclama o ser à glória eterna, à continuidade do existir, ao progresso incessante. Olha que lindo. E aí ela recomenda: estuda e trabalha sem cessar, com os olhos postos no seu futuro espiritual, vivendo alegre hoje e pleno sempre. Coisa linda. Coisa linda. Vida Feliz, 189 é o capítulo. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria pensar dessa forma, sabia? Como é bom pensar na imortalidade do espírito. Ter a certeza de que somos espíritos imortais, livres do medo, da opressão do medo, da ignorância, esse medo da morte. Porque vamos nos tornando cada vez mais lúcidos, mais autoconfiantes, mais responsáveis. Evitamos nos arriscar no sentido de atividades que iriam nos colocar num risco iminente de morte física. Nós vamos ser mais cautelosos, mais prudentes, mais cuidadosos. Porque passamos a ter a noção exata, o valor, a dar o valor exato a esta veste, a este corpo, que nos ajuda na atual existência, no tempo presente, no momento do agora. Então nós vamos avançando para um outro estado de pensamento. O desejo de querer ajudar, de querer contribuir, a valorização do tempo. Porque nós agora começamos a entender, a ter mais sentido. Assumimos a responsabilidade sobre o existir. Tem uma outra obra que eu acho muito interessante também, da nossa irmã Joana, que é esta obra Alerta. Tem um capítulo 2, que ela traz: morrer para viver. Olha que legal. Aí Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Um maior exemplo do processo de viver, desencarnar e retornar como espírito. Passa ali uma média de uns 40 e poucos dias na companhia dos discípulos após a morte física. Aquela célebre passagem de Tomé que pede para ver as chagas, as marcas. É o crer, ver para crer. É tão fascinante pensar nisso. Allan Kardec também nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo a doutrina socrática, né? Sócrates também trouxe esse pensamento no século III antes de Cristo. E Platão, né, o seu discípulo, difundiu, né, ao longo do tempo essa mensagem de Sócrates, filósofo grego. Justamente esse pensamento que o Espiritismo veio ampliar, né, da realidade da vida do espírito imortal. Está no início do Evangelho, logo na parte da introdução a eles. Ele colocou a doutrina socrática, todos os princípios dessa doutrina
Muito legal também. Fica como sugestão, né, nos estudos complementares a essas reflexões que estamos fazendo. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a Terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação. É fantástico. Fantástico. Compreender a vida dessa forma. Entender a morte por esse ângulo. A doutrina espírita é tão rica de informações, de conteúdos. Precisamos nos aprofundar mais, ler mais, conversar mais. Às vezes até estimular mesmo essas reflexões nos grupos de estudos, trazer esses pontos. Para que a gente possa cada vez mais entender essa realidade da vida do espírito. A morte merece acuradas reflexões de que nos não podemos furtar, considerando que a todas as criaturas domina no processo das transformações inevitáveis. Nossa irmã Joana, no livro Alerta. Olha que legal, ela traz aqui. O apóstolo Paulo, emocionado, exclamou: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o iluminado de Assis, pacificado e confiante, asseverou na sua oração simples: porque é morrendo que nascemos para a vida eterna. E aí ela traz o consolo. E aí serve nessa reflexão, nessa leitura, este ponto, né, de consolo, de conforto para os que assistirem esse vídeo, participarem desse momento de reflexão conosco. Pois, quando divulgado este vídeo, ele vai compor, né, o quadro de vídeos da casa no YouTube. Então, que outros irmãos, né, irmãs de outros centros espíritas, de outros credos, que assistirem o vídeo possam receber essas vibrações, essas mensagens, né, de conforto, de consolo. Teus mortos queridos estão vivos e aguardam o momento em que, terminados os teus compromissos terrenos, olha que legal, marcharás na direção do reencontro feliz e perene. Reencontro. Olha que alegria. Reencontrar com os nossos entes queridos, nossos afetos, nossos pais, irmãos, amigos, companheiras, né? Que tivemos a oportunidade de conviver durante um tempo, né? Num período da vida, na existência, né? Mas tem uma história interessante, né, de Chico Xavier no avião. Ele estava indo de Uberaba para Belo Horizonte. Era algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho essa história aqui, mas ele era no ano de 1958, ia de Uberaba para Belo Horizonte, quando um avião começou a ter uma turbulência e as pessoas começaram a gritar, a ficar desesperadas. Chico vendo aquele desespero ali, aquela agonia. O padre começou a orar. Aí olhou para trás, quando viu Chico, disse: olha, Chico, nosso irmão Chico Xavier está aqui também, aí, orando conosco. Aí Chico, ali agoniado, começou a ficar também um pouco inquieto com a situação. E aí ele está conosco. Aquela ideia assim, né? Ele é espírita, então
Nós não vamos morrer agora não, porque ele está ali também. E aí, em meio a todo o desespero, Emmanuel aparece para Chico e pergunta... Não, e Chico pergunta, nós estamos em perigo? E aí, Emmanuel disse, estão, e daí? Não tem muita gente em perigo no mundo? Vocês não são privilegiados. Então se estamos em perigo, vamos gritar. E começou a gritar, foi aquela gritaria, aquela... Vale-me, meu Deus, socorre-me. E aí os outros passageiros vendo o Chico gritando também, vale-me, meu Deus, socorre-me, meu Deus. Aí começa, pronto, agora que todo mundo tá morto, vai morrer mesmo, porque se Chico tá aqui, o avião vai... E tá falando dessa forma, desesperado, então o avião vai cair mesmo, ele já sabe que todo mundo vai morrer. E aí, Emmanuel perdeu a paciência e disse, olha, Chico, cala então a boca, né, fica em silêncio, para não afligir aí a cabeça dos outros, né? Morra com fé em Deus, morra com educação. Mas, meu Deus, como é que morre com educação? Chico pergunta, né? E continua gritando, valeu, meu Deus. Eu trago essa história só pra gente lembrar que não é fácil, né? Não é fácil aceitar. Por mais que tenhamos a doutrina espírita como essa base, como esse alicerce, não é fácil. Por mais que tenhamos várias comunicações, textos, não podemos considerar como fácil entender o fenômeno, o processo da morte. Aquele momento que nós não vamos ter mais a oportunidade de ver, de conviver com determinadas pessoas que a gente gosta tanto, sem a certeza de quando reencontraremos e quando iremos nos felicitar. E também sem sabermos, né, no nosso processo, quando vai ser, como vai ser. Então, é importante que façamos dos nossos dias melhores. Tem uma mensagem no livro Reencontro com a Vida, que é desse livro aqui, Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, o nosso irmão Divaldo Franco. Nos leva justamente a essa reflexão profunda sobre o reencontro com a vida maior. E nos prepararmos para isso, para esse momento. Porque ninguém morre como espíritos imortais que somos. E aí ele diz assim: é-nos passada a lição de que a morte, apesar de inspirar medo, pavor, compaixão, dúvida, angústia, saudade, até revolta, é também a grande mensageira da realidade que vence as fantasias e as quimeras. Assim, Filomeno de Miranda nos apresenta neste livro. E que morrer não significa extinguir-se, mas simplesmente passar de uma situação vibratória para outra. E nos abre um campo de percepção e visão mais apurado. E aí tem depoimentos, né, de vários espíritos, temas sobre a morte, da vida além da morte neste livro, né? Reencontro com a vida. Mais uma sugestão de leitura. Aí no final tem uma mensagem de um espírito que é o que encerra o livro, Praxedes Pacífico,
que aí ele trouxe um depoimento, né? Uma experiência na comunicação psicofônica, essa comunicação no ano 2006, no Centro Espírita Caminho da Redenção. E aí ele traz, né, como foi o processo dele, do desencarne dele, para sedes pacíficos. Aí ele disse: quando Deus me outorgar o novo retorno, levarei comigo outros agentes pensantes e farei da matéria bendita não mais um escafandro pesado, senão um corpo airoso que possa flutuar na densa psicosfera da carne. Que possamos meditar, meus irmãos, minhas irmãs, um pouco mais sobre esse tema. Que Jesus nos conceda nos próximos dias mais leituras, mais estudo, mais vivência, mais contato com a oração, com a meditação, intercedendo pelos nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Assim também para os que se preparam para retornar, para reencarnar. Possamos aproveitar o máximo dessas experiências. E possamos compartilhar com os nossos irmãos de dias melhores, mais doação, mais entrega, a serviço do bem, para uma humanidade melhor, mais feliz. A gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos irmãos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Um abraço fraterno. Até breve, meus irmãos. Que assim seja. Ninguém morre. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus,
nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,